Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, este é o programa Aceite Onoye. O modo feliz de viver. A sincera gratidão aos nossos ancestrais pode melhorar o aspecto de nossa vida em todos os sentidos. Você vai descobrir hoje, assistindo à palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Ele nos falará sobre a oração de gratidão aos antepassados. Mioma no útero é o tormento na vida de milhares de mulheres na atualidade. Como alcançar a cura? É o que vamos saber hoje no quadro de perguntas e respostas. Pequenos Milagres é uma coletânea de artigos da revista Shirohato Pomba Branca, escritos pela professora Junko Taniguchi, Suprema Presidente da Associação Pomba Branca, esposa do professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seicho Onoye. É um livro que expõe um ponto de vista Seicho Onoye sobre o cotidiano. Logo no prefácio ela nos escreve: o segredo para alcançar pequenos milagres está no modo de viver segundo o relógio de sol, escrito pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi quando iniciou o movimento da Seicho Onoye. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Muito obrigado. Alguém esteve antes de nós neste mundo e com seu trabalho e amor fez com que cada um de nós ganhássemos uma vida. A importância da oração de gratidão aos antepassados. Preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Quando a gente fala de antepassados, a gente não está falando sobre morte, nós estamos falando sobre algo vivo, ou seja, nós estamos falando sobre a vida. Na Verdade da Vida, volume 28, está escrito o seguinte: a verdade de que a vida é eterna constitui a base dos ensinamentos da Seicho Onoye. Sem esta compreensão, não se entenderá também o significado de se reverenciar os nossos antepassados. Então, se nós não entendemos que a vida é eterna, nós não sentimos a necessidade de reverenciar os nossos antepassados. E todos nós carregamos sempre um pouquinho dos nossos antepassados. Eu que tenho a grande alegria de ter filhos, e são duas meninas, Larissa e Mariana, uma certa vez meu pai me dizia o seguinte, que a Mariana, mais novinha, ela sorri com os olhinhos. Ela dá um sorriso e faz com os olhos assim. Então, se você tapar o rostinho dela, você percebe que ela está sorrindo. E meu pai disse, puxa, ela sorri igual um tio meu, que eu tenho muitas saudades deles. Então, a gente percebe que um pouquinho de nós, aliás, muita coisa de nós vem dos nossos pais e dos nossos também antepassados, nossos ancestrais, que estão vivos e muito vivos. Então, para representar isso, a Seicho Onoye utiliza, né, uma árvore, mas isto é diferente da árvore genealógica. A gente faz esta árvore com as suas raízes, né, e
os troncos e seus frutos, né? Vamos lá, vocês que já conhecem Saint-Honoré, vão me dizer que são as raízes dos antepassados. O que é o tronco? Os nossos pais. E os frutos? Né? Então, pelo fruto se conhece a árvore. Isso significa também que, pela maneira com que a gente está vivendo hoje, pelas circunstâncias que a gente vive hoje, essas circunstâncias boas da nossa vida, ou às vezes alguns fatos, algumas dificuldades da nossa vida, significa que a gente, pelo fruto, pode tentar saber o que está acontecendo com a raiz dessa árvore, que são os nossos antepassados. E o que sustenta a árvore é bem a raiz. Eu estava vendo um programa, Repórter Eco da TV Cultura, e lá mostrava algumas ilhas, se não me engano, são das Filipinas. E olha que interessante, a cada 2, 3 anos, furacões assolam aquelas ilhas, né? Então ela devassa a ilha toda com um furacão. Porém, um grupo de árvores ficava em pé. Então assim, aquele vendaval, aquele furacão, e algumas árvores permaneciam em pé. Aí os cientistas começaram a pesquisar por que as árvores permaneciam em pé. E eles constataram que as árvores que permaneciam em pé entrelaçavam as suas raízes uma nas outras. Ou seja, eu, uma árvore, entrelaço a minha raiz na vizinha, que entrelaça na outra, que entrelaça na outra. Quando vem um vendaval, eu me sinto seguro e firme. Veja bem, vamos fazer essa experiência aqui? Dá o braço para o seu companheiro aí e coloca. Olha só, isso, entrelaçou? Como é que vocês se sentem agora? Mais fortes ou não? Mais fortes? Pode passar um furacão agora que vocês não vão sair voando? Pode? Pode soltar agora. Que sensação interessante, não é? Não é interessante isso? Essa sensação que nos dá, né, de estar fortalecido quando as nossas raízes estão também o quê? Fortes, fortalecidas. Então, quando as nossas raízes estão fortalecidas, nós nos sentimos fortalecidos. O Enio estava me dizendo uma coisa interessante. Você chega na sua casa, vê uma planta, ou uma flor, ou uma árvore, alguma coisa, um vaso, e aquela planta está murcha. O que é que você faz imediatamente quando você percebe isso? Então você vai lá, coloca o dedo na terra, vê que está faltando água e já vai lá regar. Você vai regar isto aqui? Vai regar o tronco? Não, você vai regar a raiz. A gente rega então a raiz. Olha só. Então, regando a raiz, por que você rega a raiz? Para suprir a árvore toda. E assim, então, é que a Saint-Honoré dá tanta importância para a cerimônia de gratidão, vamos chamar assim, dos nossos antepassados. A cerimônia em memória aos nossos antepassados. Nós brasileiros gostamos muito de historinhas, né? Então, dizem que 2 brasileiros, assim, futebol é com brasileiro, né? Então, 2 amigos assim gostavam muito de jogar futebol, adoravam jogar futebol. E um deles falou o seguinte: será que tem futebol lá no mundo espiritual? Depois que a gente partir, será que tem futebol? Eu disse, não sei, rapaz, e agora? Nós vamos tirar uma dúvida. Vamos fazer o seguinte, olha, o primeiro que partir para o mundo espiritual, volta e avisa o outro se tem ou não. Combinado. Aí, deles faleceu, etc. 1 ano nada, 2 anos nada. O amigo que ficou disse, bom, acho que não tem futebol no mundo espiritual mesmo, né? Aí, naquela noite, ele adormeceu e acorda com alguém puxando o pé dele. É sempre história tem essas puxando o pé, né? Puxando o pé dele. Quando ele abre o olho, ele fala, meu Deus, você é aqui, rapaz? Pois é, eu vim aqui, voltei no mundo espiritual, vou te dar, tenho que dar 2 notícias para você. 2, tá bom, vamos lá. Olha, a primeira notícia, tem futebol no mundo espiritual. Ele, puxa, que legal, rapaz. A segunda, você está escalado e vai jogar amanhã. Um recado bom, não foi? Ai. Cabe a nós, né, uma grande responsabilidade, porque vejam bem,
nós devemos uma grande parte da nossa vida, da nossa existência, aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados. Então, às vezes é comum, vocês devem ter ouvido já dos seus pais, né, ou da sua mãe, do seu pai, você parece, a sua avó fazia assim, o seu avô era desse jeito. Então, tem um pouquinho de cada antepassado, dessa linhagem do antepassado em nossa existência. Olha só, no livro A Chave da Vida Feliz, nesse livro A Chave da Vida Feliz, está bem aqui na página 105. Veja bem, o professor Masaharu Taniguchi dá aqui 16 itens para você alcançar o seu ideal. Então, juventude gosta e persegue sempre um grande ideal. Então, quais são os 16 itens? Bom, aí vocês vão ter que ler A Chave da Vida Feliz. Mas, um deles, não é o tema, né? Um deles é: agradeça aos antepassados. Olhem só. O 8º artigo para a concretização do ideal é agradecer a Deus e ao mesmo tempo aos antepassados. Quer dizer, agradecer a Deus e aos antepassados. Então a chave é gratidão. Gratidão a quê? A tudo aquilo que nós recebemos, herdamos deles, por isso que nós estamos aqui. Esta vida, que é você, partiu de Deus, que é a causa primeira. Então qual é a causa primeira da nossa existência? Vamos lá, gente. Qual é a causa primeira da existência? Bom. Bom, essa é a causa primeira. E através da vida e alma dos antepassados, manifestou-se aqui como pessoa dotada de individualidade própria, e aí está você. Então, a primeira causa da existência é Deus. A partir daí dos seus antepassados, aqui vocês manifestaram a sua individualidade. Que coisa interessante, olha, são 700 pessoas, 700 rostos diferentes, não, são 700 faces, feições diferentes. São 700 aí impressões digitais diferentes, cada uma com a sua individualidade, com a sua personalidade. Então, veja só, essa vida chamada Deus, que é onipresente, que é onisciente, manifestou-se individualmente na sua personalidade. Está vendo como isso é importante para a humanidade? Não é? Se você não existisse, um pedacinho da humanidade estaria faltando. Bom, se não existisse Deus, você não existiria. É de suma importância você conhecer a origem de onde veio a sua vida, reconhecer que a sua existência aqui, neste momento, se deve a Deus, que é a causa primeira, aos antepassados, que são a causa segunda, e finalmente aos pais, que são os intermediários, e agradecer a esta causa e a estes intermediários, que se combinaram para dar vida a você. Então nós somos frutos dessa combinação chamada vida com V maiúsculo, porque representa Deus, dessa combinação chamada antepassados e da combinação chamada papai e mamãe. Aí nós passamos a existir. Eu estava fazendo uma reflexão até, e, por exemplo, cheguei a Seichonoye em 1984. Então, à primeira vista, Marcos conheceu Seichonoye. Como eu conheci a Seichonoye? Meu pai foi a uma pastelaria, tinha uma revista Seichonoye lá, ele leu a revista, gostou, levou para casa, me apresentou. Até aí parecia que o meu pai tinha ido conhecer a Seichonoye, tinha conhecido o ensinamento, me passou esse ensinamento. Porém, um belo dia vou eu visitar umas tias-avós minhas. Essas tias-avós, uma delas, a minha tia Gina, ela era a pessoa que fazia orações, benzedeira que se chama, né? Então benzia com raminho de arruda, fazia várias orações, e a casa dela vivia com pessoas que iam lá para receber a oração dela. Aí, conversando com a irmã dessa minha tia Gina, a gente chamava de vó Landa, comecei a falar um pouquinho do ensinamento da Seichonoye. Avó, eu conheço um ensinamento da Seichonoye, um negócio muito interessante, eu queria que a senhora conhecesse. Filho, eu já conheço. Não me diga. Não, eu e a sua tia Gina, a gente frequentava a reunião aqui, lá do bairro do Brás. Falei, mas não diga, tia. Mas como é que era isso? Falou, olha, você sabe que o seu tio Arthur é muito bravo. Sabe aqueles italianão bravos? Que só fala de doença e briga com todo mundo, até com a sombra dele ele briga. Aí, um belo dia, ela pegou e foi
ela ia escondida na reunião da Seitonê, achava que ele ia ficar bravo. Não é que um belo dia ela vira para trás e está lá o Arthur sentado? Aí quando ela virou, ela falou, ai, nossa, e agora? Vai sair uma briga lá em casa. E ele olhou para ela e desceu a escada e foi na frente. Quando ela chegou em casa, ele não tocou no assunto. Ela fingiu-se Inês, né? Deu uma de Inês, não falou nada. Na outra semana, na outra terça-feira, ela ficou fazendo os afazeres dela de olhinho para ver se ele conseguia dar uma escapada para a reunião da Seitonê. Daí ele falou, Landa, você vai na reunião dos japoneses? Aí ela, Arthur, né, acho que não, né? Vai lá que lá é bom, pode ir lá que lá é bom. E lá foi ela, né, fazer participar das reuniões da Seitonê. E a minha tia, eu nem sabia, ela fazia as orações dela. Tinha uma oração, fazendo um parênteses, que a gente gostava muito, que toda vez que tinha algum problema na vista, era uma oração que Santa Luzia passou por aqui, com o seu cavalinho. Minha tia também benzeu você também? É verdade, você conhece, né? Santa Luzia passou por aqui com o seu cavalinho comendo capim. E é tão bacana porque essa espiritualidade, quer dizer, essa fé, eu comecei a perceber, a fé que eu guardava dentro de mim nas coisas do mundo mental, quer dizer, eu acreditava sempre no poder da mente, eu acreditava no mundo espiritual, sempre acreditei nessas coisas, eu achava que era mérito meu. Que maravilha, né? Olha, eu já acredito nessas coisas, eu tenho uma sensibilidade. Mas aí comecei a ver que veio tudo desta formação dos meus antepassados. E aí, obviamente, vou ensinando para minhas filhas. E tem um fato curioso que aconteceu lá em casa. A minha filha mais nova tem uma fé assim fantástica. Essa baixinha tem 4 anos de idade. Ela tem uma fé, uma energia assim muito forte. Aí, um belo dia eu ensinei para ela, né, que caiu um cisquinho no olho dela. Eu vou ensinar uma oração que a minha tia ensinou, tia Gina, vamos lá. Aí comecei, né, Santa Luzia passou por aqui com o seu cavalinho comendo capim. Ela, passou, pai, passou. Bom, aí, um belo dia estou nos meus afazeres lá em casa e a mais velha toma um tombo e rala o joelho. E começa a chorar, Aí a mais nova, Mariana, senta aqui, pai. Senta aqui, Larissa, senta aqui, Larissa. Aí pegou no joelho dela, Santa Luzia passou por aqui com o seu cavalinho. Começou a fazer oração. Mas o que importa aí, é que aí a Larissa falou, curou, tá bom, o joelho tá bom, curou. O que importa aí, na verdade, é que a criança, na verdade, aprendeu o quê? Aprendeu o que é a fé, né? Que já veio dessas minhas tias, que já veio passando de geração em geração. E eu comecei então a sentir muita gratidão aos meus antepassados quando eu comecei a perceber isso. Comecei a sentir muita gratidão por eles, que eu falei, puxa vida, que coisa incrível. Eu tenho certeza absoluta que, vou fazer uma pergunta para vocês, eu tenho certeza absoluta que dentre os seus ancestrais, os seus antepassados, tem uma pessoa de grande fé. E pela cabecinha balançando, não estão dormindo, né? Às vezes a cabeça balança porque está dormindo. Aí fica assim. Foi rápido. Não tem... Não é? Se vocês não sabem, dá uma pesquisada. Eu tenho certeza absoluta que dentro de vocês tem um avô, ou um bisavô, uma bisavó, um avô, um tio, uma tia, que tinha grande fé. E fez com que vocês se sintonizassem com a verdade pregada pela Seitonê. Isso eu tenho certeza absoluta. Esta verdade não é a verdade da Seitonê, é uma verdade que está na Seitonê, está na Bíblia, mas a essência da verdade vocês captaram graças a esse seu ancestral, que com certeza ele deseja o que de vocês? Ele deseja que vocês deem continuidade a essa obra dele. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Professor Aldete de Souza Lara, gostaria de saber por que na família dela, ela e mais 2 irmãs têm mioma no útero. Bom, Aldete, se você mais 2 irmãs têm problema de mioma no útero, existem 2 fatores interessantes.
Às vezes os filhos têm o mesmo hábito, o mesmo costume, em decorrência da influência que receberam dos pais. E às vezes a mãe, muito insatisfeita, reclamava muito do papai e vocês ficaram sempre se colocando no lugar da mãe. E consequentemente também passaram a julgar, criticar papai. E é natural, quando as filhas procedem dessa forma, tem um problema também no útero. E por outro lado, esse sentimento, ela armazena no seu inconsciente e casam e passam a ter problema com o cônjuge. Ficam com raiva, ficam magoadas e quando uma pessoa guarda esse ressentimento de querer moldar, de querer corrigir, de querer modificar, de querer fazer com que o marido faça tudo do seu jeito e o marido entra em conflito e não faz, então essa mágoa tão forte se materializa em forma de problema de tumor, problema de câncer no útero. Então, as mulheres que sofrem desse problema, é importante tirar esse sentimento através de um sentimento muito mais pacífico, trocar por um sentimento de revolta, de conflito, por um sentimento de paz, amor e harmonia. Então, eu recomendo que leia o livro Lições para o Cotidiano. Lendo esse livro, mas não basta ler, é importante praticar todos os dias a oração do perdão. Eu te perdoei, você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus. E praticando, a ponto de você sentir realmente que já perdoou e foi perdoada pelo seu cônjuge. Consequentemente, vai desaparecer esse problema, porque você não nasceu com esse tumor. E se você se harmonizar, vai manifestar um progresso natural. É o que está na nossa bandeira brasileira. Ordem e progresso. Ordem é harmonia. Harmonia é cada coisa no seu devido lugar. Então, você se harmonizando com o seu cônjuge, consequentemente, vai ter um progresso na sua saúde. No caso, professor, da moça ainda ser solteira, dizer que não tem o cônjuge, só teria então o pai e a mãe. Então, o senhor citou agora um pouquinho também. Então, a causa do mioma também é em função de uma desarmonia, de uma possível desarmonia com o pai? Geralmente é. Geralmente é um conflito que ela traz desde a infância com relação ao papai, ou padrasto, né? Isso já é muito comum acontecer. Mas existem também casos em que tivemos condições de orientar essa pessoa, pessoas que tiveram uma decepção amorosa muito grande com o noivo na véspera do casamento, por exemplo, não quis mais saber, casos assim até o extremo da noiva ficar no altar esperando o noivo não aparecer, ela fica com essa mágoa, esse ódio do ex-noivo, e isso manifesta também problema de câncer no útero. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki, e muito obrigado a todos vocês. Como despertar a força latente? O trabalho de trazê-la à tona será para todas as pessoas uma alegre e agradável jornada da vida. Este livro, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, traz textos curtos e para o autor é de extrema importância que todas as pessoas leiam e compreendam as mensagens nele contidas. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Muito obrigado. Vamos agora orar juntos e receber as bênçãos de Deus. Eu sou filho de Deus e sou amado por Ele. Eu abro a minha mente e recebo a vida, o amor, a sabedoria e a bênção de Deus. Por isso sou sempre feliz, sou sempre saudável e consigo estudar com afinco. Muito obrigado. Programa Seiichi Onoye. Um modo feliz de viver. Muito obrigado.